4h20, 4h19. Rafael Bellatini tá com a gente nesta sexta-feira, o novo dia de Conexão Esportiva, porque agora Rafa Bellatini é Mister, né, Carlão de Freitas? Então agora a gente tem que encaixar a agenda de acordo com o Mister. Ou então daqui a alguns anos estaremos entrevistando o Rafael Bellatini. Exatamente. Espero que ele não seja destemperado como o Abel Ferreira. Não, eu acho que ele vai saber. Ele tem um media training já vindo de seria um Tite, um encantador de serpentes. É isso aí mesmo. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Pio? Grande abraço pra você, pro Carlão. Mas você sabe que tem essa história, né? Porque quando eu fui assessor de imprensa na Ponte Preta, né? Quem lembra? Teve certa vez que, não vou dizer o treinador, a câmera tá dando uma ofuscada aqui, mas não sei se vocês estão conseguindo me ver. Tá legal. O treinador que me fala assim, ó, vai lá e orienta ele. Eu falei, não preciso orientar. Esse treinador tem tantos e tantos anos de carreira, não preciso orientar. Quando eu saí, ele tava quase saindo na mão com o repórter. Eu saí do vestiário e tive que jogar água quase, porque os dois estavam se engalfinhando lá. Então, eu já aprendi a lição, né? Não vou sair nas vias de fato. Mas a profissão ela é ingrata em vários momentos, mas você conseguir segurar treinador de futebol, Carlão de Freitas, deve ser difícil para assessor, hein? Meu Deus do céu. Nossa, aquela conversa, acho que pré-entrevista. Eu prometo ser um fácil, eu prometo ser um mister fácil mais de lidar com a imprensa. Você sabe, a gente vai até fugindo da pauta, essa história de treinador, e o Rafa é um cara muito bem informado, não sei se assistiu, mas deve ficar sabendo. Passou, esses dias eu acompanhei esse documentário da Seleção Brasileira de 2019 na Amazon. Sim, tem sim. um do Tite e tal. Eu achei muito bacana, o Tite ia para uma determinada entrevista coletiva e o assessor da seleção conversando com ele, falando qual repórter era mais leve, com qual repórter poderia começar a coletiva, com qual poderia terminar, sabe? Eu achei muito legal esse media training, né? Sim, isso sim, muito bacana, achei muito interessante. Mesmo sendo ali um cara que já tem dentro de si uma forma toda educada e tudo que é o Tite. Por exemplo, aqui em Campinas, se o Rafa fosse o assessor, ele deixaria o Elias Aredes por último, né? Isso, Elias Aredes seria o último, exatamente. Léo Toninho começa, estilo surfista, isso. Exatamente. E aí, se o assessor de imprensa fosse medinho, que consegue olhar, você tem uma calma super aí é brincadeira. Mas tem um lado bom de você começar com a mais complicada, né? Porque você alivia mais pro final também. Então verdade. fica aquele clima um pouquinho. Então já começa assim e já vai, daqui a pouco já tá mais leve. Tem esses lados também. Você tem que perceber todos esses fatores que tem uma coletiva. Mas agora eu tô tentando ficar não na assessoria, de um lado ou outro do balcão, não ao lado, né? Ou como mister, ou então como o jornalista mesmo. Ô, Rafa, mas falando sério, a gente entrevistou 2 vezes o Yuri Tanque, o atacante do Guarani, e o Yuri está, inclusive, com uma empresa que faz media training para jogadores, para atletas e tudo mais. E aí é óbvio que ele se sai muito bem nas entrevistas. Você acha que isso faz diferença para um treinador, ele ter essa bagagem da comunicação, isso ajuda? E aí não tô dizendo nem só no relacionamento com a imprensa, que isso é óbvio que ajuda, mas com os próprios jogadores? Eu acho que ajuda sim, viu? Eu acho que ajuda em todas. A comunicação ela é essencial em todos os setores, né? Acho que você conversando bem, você consegue dar uns passos adiante. Em qualquer tipo de profissão, eu acho que é importante isso aí. Claro que com a imprensa fica melhor ainda, né? Se eu for um jornalista, se eu for um treinador um dia, conseguir, eu não sei se é uma pretensão, mas se vai dando certo e eu vir um treinador, eu sei muito bem o que querem ouvir depois de uma vitória, depois de uma derrota, você já vai... Então é isso que o assessor de imprensa tem que fazer, né? Tem que dar uma ensinada ali, mas falar, desse jeito é melhor, desse jeito é ruim, atacar, como aconteceu com o Abel, algumas semanas aqui, é um problema, não tem porquê. Mas era do passado, porque o cara tinha falado a crítica, deixa pra trás, já foi, vambora, faz seu trabalho, não muda absolutamente nada. Então tudo isso tem que passar, é difícil, é complicado,
mas é importante, tá? Às vezes a gente tem que engolir alguns sapos, isso acontece com todo mundo em todas as profissões. Bom, e como jornalismo é gancho, tudo isso porque a gente vai falar de birras que aconteceram nos últimos. Gostei do termo que você usou quando a gente estava conversando antes do programa, Rafa. Cristiano Ronaldo, que coisa, hein? Confesso a você que eu achei que ia demorar um pouquinho mais pro Cris chegar numa situação como essa, viu, Rafa? Pois é, né? Aconteceu no meio de semana, no jogo contra o Tottenham, ele estava no banco de reservas, e aí aos 89, né, aos 44 do segundo tempo, ele percebeu que ele não ia entrar, segundo o Erik ten Hag também não estava disposto a entrar, ele simplesmente pegou as coisas dele ali, saiu, foi pro vestiário mais cedo, acabou esse jogo para mim, não é para mim, e foi embora, né? Soltou um texto pedindo desculpas recentemente, mas foi devidamente punido pela equipe do Manchester United, estava treinando afastado, nem foi relacionado para o jogo contra o Chelsea, então tem todo esse clima, essa sensação, e é claro que o noticiário aqui em Portugal está muito focado nisso, dos dois lados, gente reclamando, eu acho até que estão pegando bem mais pesado com o Cristiano Ronaldo, não tem muito aquela história de passar pano não, né? Estão entendendo que esse momento que ele vive na equipe do Manchester United, ela é muito ruim para a preparação dele para o Mundial, né? Tem muitos torcedores que já estão até um pouco irritados. Eu fui ao jogo contra a Espanha, aqui, né, aqui foi em Braga, e muitos torcedores saíram irritados com o técnico Fernando Santos porque não tirou o Cristiano Ronaldo quando deveria ter tirado, porque ele estava matando o time ali, né? A bola chegava ali e meio que morria no Cristiano Ronaldo. Então tem já uma parcela dividida, aquele pessoal que é, por tudo que ele nos fez, por tudo passado, a gente tem que agradecer só a ele, então deixa ele em campo e fazer o que ele bem entender. E tem pessoas falando que tem que mudar. É o que acontece no United. O Cristiano Ronaldo não está garantindo mais sua posição no time pelo histórico, pelo passado. Ten Hag está colocando no banco e usa como um fator para entrar no segundo tempo, ou talvez nem colocar. Isso aí está deixando bem descontente o Cristiano Ronaldo, que a gente já falou aqui várias vezes, queria ter saído, queria disputar a Champions League, e segundo as informações que a gente vai pegando, está tentando dar uma forçada também para quem sabe depois do Mundial, ali na janela de janeiro, mudar de time, quem sabe voltar para a Champions League. Outros times até menores já foram citados aqui, com uma chance de disputar umas oitavas de final, mas por enquanto segue na mesma, né? United falando que ele é importante, faz parte do elenco, só tem que parar de birra. Eu sou tão fã de CR7, Carlão de Freitas, que eu ainda não consigo. Eu ainda queria ele no meu time. Vai passar pano, vai passar pano. Eu vou passar pano ainda, eu passo. Eu ainda passo. A nossa geração é difícil, né? A gente aceitar. Eu ainda peguei Michael Jordan. É difícil a nossa geração aceitar que esses caras acabam, né? Que a carreira vai chegando ao fim, que o nível vai caindo um pouquinho. E para eles é mais difícil ainda, né? Ainda mais o Cristiano. O Messi nem tanto, porque o Messi, assim, é claro que ele tem a sua vaidade, mas não é uma vaidade tão exacerbada como a do Cristiano. E o Cristiano também, sou um fã, eu adoro os dois. Só que o Cristiano, ele é cercado de vaidade, né? Essa coisa de Liga dos Campeões. E acho que para ele absorver que a carreira está chegando ao fim, que o nível dele já não é tão alto como há 2 ou 3 temporadas, também deve ser difícil, né? Então é aquela coisa, acho que deveria haver um entendimento, porém, nesse mesmo entendimento, a gente, pelo lado do Manchester, o Manchester quer a produção, quer a entrega, o Ronaldo, ele acha que ele é ainda o Cristiano Ronaldo, e ao mesmo tempo ele não consegue entregar mais o que ele entregava. Então é um conflito. Nossa. É complicado, difícil de resolver. A gente vou traçar um paralelo rapidinho, claro, com o Ronaldo, fenômeno, no Corinthians, né? Em 2010, 2009, aliás, ele começa muito bem. Em 2010 já não é aquele Ronaldo mais, as coisas não estão funcionando. Tem o jogo contra o Tolima, ele percebe que ali não vai dar mais. Então, a alternativa que teria no Corinthians, eu lembro que conversei com o Tite nos corredores da ESPN certa vez e batendo papo, né? Ele viu uma foto do Ronaldo na Inter de Milão. Ele falou: se eu tivesse recebido o gordo desse jeito, imagino o que eu teria feito, né? Mas aí ele percebe-se que não vai adiantar, que não tem como. Então tem uma conversa e o Ronaldo entende que é a hora de parar. Para o Cristiano Ronaldo é mais complicado. O Cristiano Ronaldo falou, vai disputar a Copa do Mundo por Portugal e já falou que pensa em jogar a próxima Eurocopa.
Talvez eu entendo aquela vontade de jogar mais, eu reconcordo que o jogador tem que jogar o máximo possível, mas talvez ele devesse procurar talvez um nível de competição diferente. Acho que a Premier League, neste momento, já é mais complicado para o Cristiano Ronaldo. Se ele viesse para Portugal, por exemplo, dava para jogar mais umas 2, 3 temporadas sem problema algum. E aí eu tenho certeza que os times todos aceitariam ele, né? Principalmente o Sport, né? O Sport estava com as portas abertas ali, pelo amor de Deus, volte, né? Queriam o Cristiano Ronaldo de todas as formas, mas não rolou negócio com a equipe do United. Rafael Bellatini, Conexão Esportiva, direto lá de Portugal. O pessoal aí tá empolgado pra Copa, tenho certeza, né, Rafa? Com certeza. Tem álbum de figurinha, tem tudo isso aí. Tem que correr atrás de álbum de figurinha pro filho. Sim, então, é aí que tem um problema, né? Eu acabei comprando um no Brasil, meu filho tava aí, e juntei o meu álbum aí ele veio pra cá sem as figurinhas e todos os colegas na escola. Aí ele quer juntar também. Aí tem que juntar 2 álbuns. Quanto que é o pacote aí, Rafa? Aqui o pacote é €1. €1 dá R$5. Tá mais caro do que aí. Tá saindo mais caro. Mas como vocês ganham em euro e Rafael Bellatini ganha muito bem, Mister, né? É como se fosse R$1 pra gente o pacote de figurinha. Um pouco menos. Valeu, Rafa. Que não tá assim. Quando eu for Mister, pode ser. Até semana que vem. Até a próxima, Pio, Carlão. Um grande abraço para o ouvinte da CBN. Repórter CBN, a gente volta já já.